Senhor colocou uma mensagem no meu coração e eu dei um tema para ela que diz assim: o maior sermão foi dito em um monte. Gostaria que colocasse para mim aqui Mateus 5, do 1 ao 12. Essa passagem é uma passagem muito conhecida, o Sermão da Montanha, né? Mas eu quero ler com você com calma. E eu espero que o Senhor possa falar ao coração de cada um de nós aquilo que Ele tem para fazer essa noite. Amém? 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 Glória a Deus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentassem, aproximaram-se os seus discípulos. Quem se aproximou dele? Os discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Feche seus olhos, por favor, e coloque a mão sobre o seu coração. Espírito Santo de Deus, eu sei que Tu estás aqui, e o desejo do meu e do coração da Tua igreja é que Tu possas transmitir para cada um de nós tudo aquilo que o nosso Jesus, naquele monte, há mais de 2000 anos atrás, ecoou essas palavras, e que até hoje elas continuam ecoando e falando ao coração de cada um de nós. Através desse texto, eu te peço que nós possamos mergulhar no Teu mais profundo e descobrir coisas que até então achávamos que conhecíamos, mas que eu creio que esta noite as escamas sairão dos nossos olhos, os nossos ouvidos serão abertos e o nosso entendimento alcançará um nível, uma compreensão que talvez até então não tenhamos compreendido até o dia de hoje. O desejo do meu coração junto com a Tua igreja é que o Espírito Santo de Deus Tu possas transmitir para cada um de nós aquilo que realmente é a palavra do nosso Senhor. Nós assim te oramos e te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Jesus conhecia bem os ensinamentos dos escribas e dos fariseus, né? E os ensinamentos dos escribas e dos fariseus é que todas as pessoas que conhecessem a lei, elas seriam ricas em Deus. Todas as pessoas que conhecessem as escrituras e cumprissem fielmente as ordenanças, esses sim eram os ricos em Deus. E Jesus começa o seu sermão no capítulo 5, bota no versículo 2. E ele passou a ensiná-los, dizendo, Jesus passou a ensinar os discípulos, e ele disse no versículo 3 assim: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E os judeus naquela época, eles não falavam muito o nome de Deus, até por respeito. E aí eu comecei a buscar um pouco, e do grego, reino de Deus, fala de ouranos, e no hebraico fala de Shimaim, que quer dizer reino de Deus
e reino, a mesma coisa do reino dos céus, o mesmo significado é reino de Deus. Então, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Amém? Então, o que é bem-aventurado? Bem-aventurado é uma pessoa feliz, é uma pessoa alegre, é uma pessoa contente, é uma pessoa saciada nas suas emoções. Bem-aventurado são os humildes de espírito, mas não humilde literalmente na sua condição financeira. Porque os escribas e os fariseus, eles eram soberbos e presunçosos, achando que eles eram conhecedores da Torá. E o que Jesus está falando é que bem-aventurados os humildes de espírito. O que é ser humilde de espírito? Humilde de espírito é aquele que, por mais que obedeça às ordenanças de Deus, é aquele que tem consciência plena que todo esse conhecimento não vem da tua maneira de pensar, nem tampouco pelo quanto que você busca, mas todo o teu conhecimento vem pela misericórdia de Deus e pela sua graça. Então esses são os humildes. Humildes são aqueles que querem aprender cada vez mais de Deus e que quanto mais sabem, mais têm consciência de que nada conhecem e que querem conhecer mais. Esses são os humildes. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: toda pessoa que ela é humilde de espírito, toda pessoa que tem consciência de que ela está debaixo da soberania do próprio Deus, toda pessoa que consegue se colocar como uma pessoa que precisa conhecer cada dia mais, essa pessoa é uma pessoa humilde de espírito. E toda pessoa humilde de espírito é uma pessoa feliz, é um bem-aventurado. Eu estava conversando com a minha esposa agora, e a minha esposa estava estudando, e foi feita uma pesquisa na Europa, ali próximo ao Reino Unido, aonde eles fizeram uma pesquisa e eles começaram a buscar por que as pessoas na África, que eram bem humildes financeiramente, por que eles eram tão felizes. E eles começaram a perceber que felicidade não tem nada a ver com dinheiro, mas felicidade tem a ver com relacionamento. Por isso que vir para a igreja faz parte de um processo de Deus, porque Deus, Ele sabe, na sua infinita sabedoria, Ele sabe que quando nós nos relacionamos com irmãos, compartilhando da mesma fé, nós começamos a saciar o desejo do nosso coração, que é em busca da felicidade. Todas as pessoas na terra, ou a sua grande maioria, elas vivem buscando cada dia mais serem felizes. Por isso muitos trabalham cada vez mais, achando que quanto mais ganham dinheiro, mais vão conseguir alcançar mais coisas e vão ser mais felizes. Mas isso é um engano. Porque se dinheiro fosse trazer felicidade, nós não veríamos tantos homens e mulheres de Deus ricos passando por uma profunda depressão e alguns até tentando suicídio. Amém? E eu pude perceber claramente que esse link, essa relação, esse relacionamento do ser humano com Deus Criador, quanto mais nos relacionamos com Ele, mais crescemos nele e automaticamente começamos a entender que bem-aventurados somos. Porque ser bem-aventurado é ser humilde de espírito, e essa humildade só vem através de uma relação com Ele. Amém? Porque quando não nos relacionamos com o nosso Criador, não entendemos os verdadeiros segredos que Ele tem para nós. E é interessante que Jesus ele fala que o reino dos céus, em outras palavras, o reino de Deus. Por que Ele fala do reino dos céus? Porque Jesus estava dizendo o seguinte: olha, existe o reino da terra e existe o reino dos céus. O reino da terra, ele tem os seus conceitos e os seus valores, mas o reino dos céus, ele tem valores completamente diferentes do reino da terra. No reino da terra, os humildes são aqueles que não têm recursos. No reino dos céus, os humildes são aqueles que podem andar de Ferrari e ter Rolex no pulso, mas entender que tudo isso não veio deles, mas veio do próprio Senhor. Você está aí? E eu não estou pregando contra ter, entenda uma coisa, eu acredito que Deus fez todas as coisas, não foi para os ímpios, foram para os justos. As melhores coisas que existem na terra, creia nisso, foram feitas para os justos. Mas os justos, e lá na frente nós vamos entender um pouco mais, Jesus também fala da sua justiça.
A justiça dos homens é uma, a justiça de Deus é outra. Eu quero continuar no versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mas quando nós falamos no reino da terra em chorar, as pessoas rapidamente julgam que chorar é motivo de fraqueza. É sinônimo de fraqueza. Chorar parece que você está chorando porque você está sofrendo, porque você está passando por uma necessidade. Mas a Bíblia diz que bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Aí quando nós vamos para 1 Samuel capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz, coloca para mim por favor, 1 Samuel 1, 8. Então Eucana seu marido lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então por que Ana estava chorando? Porque ela era uma bem-aventurada. Ela não estava chorando simplesmente só pelo fato de estar triste porque ela não tinha filhos. Ana estava chorando porque na verdade ela queria tinha desejo no seu coração de ser mãe. Mas no momento em que ela passa a receber a herança de ser mãe, olha que coisa louca, ela estava chorando, mas na hora que ela recebe o presente de Deus de ser mãe, ela pega o presente e ela devolve para Deus. Então por isso, chorar são para os bem-aventurados, dependendo do motivo do choro. Tem pessoas que choram porque desejam alguma coisa e não conseguem, choram porque não conseguem. Outros choram porque não conseguem, porque o motivo para o qual elas gostariam de ter era um motivo especial para poder responder para Deus aquilo que tanto elas desejam. O problema não é como você faz, mas sim aquilo que move o teu coração a fazer. Pastor, eu queria muito ganhar dinheiro porque eu queria abençoar muitas pessoas. Você queria abençoar muitas pessoas para ser visto por outras? Ou você queria abençoar muitas pessoas, como a Bíblia te ensina, dando com uma mão de modo que a outra não veja, para que o teu galardão não seja ganho na terra, mas sim ganho nos céus? Você consegue entender? O fato é o mesmo, mas a motivação do coração é completamente diferente. Então que Jesus, quando sentou naquele monte com os discípulos, ele está dizendo o seguinte: olha só, eu quero ensinar umas coisas para vocês que vocês não vão aprender na terra. Jesus, quando se encontra em João capítulo 4 com a mulher samaritana, Jesus chega no final da conversa e diz assim: ei mulher, chama o teu marido. Aí ela fala assim: Senhor, eu não tenho marido. Ela falou assim: disseste bem, já estás no 5º, e este que tu tens não é teu marido. Por que Jesus mandou ela chamar o marido? Por que Jesus sabia que ela não tinha marido? Porque na verdade Jesus queria ver aquilo que estava no coração dela, a motivação do coração dela. O que te move nesta noite? O que tem te trazido à casa de Deus? O que tem motivado o teu coração a buscar o Senhor? Não, eu busco ao Senhor porque eu quero que o Senhor me livre dos meus vícios. Amém. Mas eu posso dizer uma coisa: Ele tem todo o poder e controle para te livrar dos vícios. Mas creia uma coisa, meu irmão e minha irmã: Ele não quer só te livrar dos vícios. Ele quer, além de te livrar dos vícios, Ele quer fazer de você um instrumento poderoso nas mãos dEle na terra. A palavra de Deus diz assim: não recebeis porque pedis. Pode falar, porque pedis? Mal. Não sabemos pedir. Queremos coisas com Deus, mas não sabemos pedir. Como assim, pastor? Como que a gente não sabe pedir? Não sabemos, porque nós nem sabemos o que nos move para ter aquilo que tanto desejamos. Deus nunca, deixa eu te dizer uma coisa nesta noite em nome de Jesus: Deus nunca vai te dar alguma coisa que não tenha um propósito específico na tua vida. Deus nunca vai te dar dinheiro simplesmente para você ser rico. Deus nunca vai te dar isso. Deus sempre vai te dar alguma coisa com um propósito aliado àquilo que você tanto deseja. Se o teu propósito é ser rico para fazer com que a obra de Deus cresça, tenha certeza e convicção que Deus tem tudo para fazer com que isso aconteça na sua vida, a não ser
que ele saiba que existe algo dentro de você que ainda não está preparado para receber, então ele não pode dar para alguém aquilo que esse alguém não está preparado. Volta por favor no versículo 5 lá. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. E a Bíblia fala que Moisés era um homem muito manso. Moisés não herdou a terra prometida terrena, mas Moisés herdou a terra prometida nos céus. As pessoas falam assim, mas eu não entendo por que Moisés, depois de tudo que ele fez, por que ele não entrou na terra prometida? Não cabe a mim e a você perguntar isso. A única coisa que nós temos certeza e convicção é que ele está com o Pai. Porque às vezes aquilo que a gente acha que é vitória na terra, nem sempre é. Coloca no versículo 6, por favor. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E aí, Deus me faz lembrar rapidamente daquele episódio lá em Gênesis, quando Adão estava no Éden e de repente Adão pecou. A Bíblia diz que quando Deus aparece para ele, o que ele faz? Ele pega folhas e ele se cobre. Mas Adão, ele achou que a justiça dele, a justiça de se cobrir com folhas, ia permitir que não fosse visto o seu pecado. Mas entenda uma coisa, a justiça de Deus é diferente da justiça do homem. Então Adão fez a sua justiça. O que foi? Pegar folhas e se cobrir, amém? Amém? Aí Deus rapidamente diz assim: Adão, não se cobre com folhas, mas se cobre com sangue. Deus mata um animal, pega a pele do animal e fala assim: agora você está coberto. Porque a justiça não é tua, a justiça é minha. E a minha justiça, ela não é feita como você acredita que ela seja. A minha justiça é diferente da tua justiça. Amém? Versículo 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quando Jesus está escrevendo, de repente aparecem uns homens e falam assim: olha, essa mulher foi pega em adultério, e ela precisa, através da lei, precisa morrer. A lei diz que nós devemos matar essa mulher porque ela foi pega em adultério. Aí Jesus rapidamente, ele diz o seguinte: olha, só os misericordiosos encontrarão misericórdia. Jesus fala assim: quem entre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. A Bíblia diz que todos eles saíram, foram embora. Jesus também não atirou a pedra e diz assim: vai e não peques mais. Jesus não começou a condenar aquela mulher: mulher, você foi pega adultério, você não sabe que não pode fazer isso. Você não vê Jesus falando isso. Ele só diz o seguinte: vai e não peques mais. A misericórdia dele constrangeu aquela mulher de tal forma que aquela mulher andou do lado de Jesus durante muito tempo. Porque nós não precisamos dizer para as pessoas o que elas estão fazendo de errado, mas nós precisamos amar essas pessoas e ter misericórdia delas, para que elas possam ver o verdadeiro amor na nossa vida, e automaticamente tudo que nós queremos que seja transformado nelas, naturalmente vai acontecer. Glória a Deus. Versículo 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Limpos de coração. E aí me lembro de Isaías capítulo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim o espírito inabalável. Limpo de coração. O que é ser limpo de coração? O que é verdadeiramente ser limpo de coração? É não ter nenhuma tristeza? É não ter nenhuma mágoa? É não ter nenhum ressentimento? É não ter rancor? O que é ser limpo de coração? Eu queria que você tentasse refletir por alguns segundos. O que é ser uma pessoa limpa de coração? Você acredita de verdade que um ser humano natural, normal, ele pode ter o coração completamente limpo, sem nenhum sentimento ruim? Você crê nisso ou não? Os limpos de coração, diz a Bíblia, porque verão a Deus. Aí quando você vai ler um pouco mais as Escrituras, você vai perceber o seguinte: a Bíblia fala que sem santificação ninguém verá ao Senhor. Então nós começamos a conectar uma coisa com a outra, e nós percebemos que
que limpo tem a ver com santificação, amém? Porque para você ser limpo, você tem que ser santificado. Porque tudo que é santo é puro, mas nem tudo aquilo que é puro é santo. Então, quando você busca a santidade de Deus, andar alinhado com aquilo, com os propósitos que Deus determinou para você, automaticamente a tua santificação vai purificar o teu coração. E quando você se sente santificado, pastor, mas o que é ser santificado? É ser santo, é não pecar? Santificado é você, a Bíblia diz, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. A minha pergunta esta noite para você é: você tem visto Deus na tua vida? Você tem visto Deus agir em teu favor? Porque se você não tem visto Deus agir no teu favor, creia que a culpa não é de Deus. A culpa é porque o teu coração tem alguma coisa que contaminou e que ainda não se purificou. Porque a hora que se purificar, que se santificar, que se limpar, você vai conseguir ver a Deus. Porque um crente que não ver a Deus, desculpa a expressão que eu vou usar, mas ele não é um crente de verdade. Pastor, você está dizendo o quê? Olhar que você diz enxergar? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado. Ver a Deus. Jó certa vez disse o seguinte: antes eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Jó estava dizendo que estava vendo com os olhos naturais? Não. Jó estava dizendo para Deus que estava enxergando Deus através das coisas espirituais que Deus estava fazendo na sua vida. Ver a Deus não é enxergar com os olhos naturais, enxergar Deus na tua frente. Ver Deus é quando você vai estar diante de uma situação em que Deus usa você para curar alguém. Aí você fala assim: eu vi ao Senhor. Amém? Aplaude a Deus aí. Bem-aventurados os pacificadores, porque, olha o que diz, porque serão chamados filhos de Deus. Você é daquela turma que quando você vê um fogo, você joga gasolina ou você apaga o incêndio? Você é daqueles que quando vê alguém falando de alguém, você como um cristão de verdade, repreende esse alguém que está falando? Ou você pega um pouquinho de álcool e joga em cima para poder o fogo aumentar? Porque a minha Bíblia igual a tua diz que bem-aventurados, felizes, são os pacificadores. Pacificador é aquele que pacifica, aquele que traz harmonia onde havia trevas. Pacificador é aquele que traz paz no lugar onde existe guerra. Se você é um pacificador, você será chamado filho de Deus. Não sou eu que estou te dizendo, é o próprio Jesus lá no Sermão da Montanha. Ele subiu no monte. Isso aqui não foram os discípulos que disseram. Quem falou isso aqui foi o próprio Jesus, saiu da sua boca. Ele disse o seguinte: ele sentou com os camaradas no monte e começou a explicar para eles: olha, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os pacificadores, por isso que a Bíblia pelo menos não conta em momento nenhum. O que eu acho incrível da Bíblia é o seguinte: a Bíblia em momento nenhum ela nos conta, no momento em que Pedro negou a Jesus, você não vê em momento nenhum os camaradas dizendo assim: cara, tu não é mais digno de andar com a gente, sai fora que tu não faz parte da equipe. Você não vê. Sabe por que você não vê? Porque Jesus ensinou para esses camaradas no Sermão da Montanha, dizendo o seguinte: olha, vocês precisam ser pacificadores. Quando um errar e o outro não tem que acusar nem tampouco apontar o dedo, o outro tem que ajudar ele a voltar a crescer. Todas as vezes que os teus irmãos caírem, vocês precisam ajudar a levantar. Se vocês caírem 1000 vezes, os teus irmãos têm que ajudar vocês 1001 a levantar, porque vocês não foram chamados para apontar o dedo para ninguém. O que Jesus ensinou para aqueles camaradas naquela caminhada toda, eles não conseguiram entender tudo, mas quando Jesus foi para a cruz, o Espírito Santo desceu. Sabe o que o Espírito Santo fez? Deixa eu te dizer uma coisa: o Espírito Santo, ele não faz aquilo que precisa ser feito, ele traz a tua e a minha memória, aquilo que nós conhecemos, para que aconteça na nossa vida.
O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele é o consolador deixado pelo Pai. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Quando você conhece as Escrituras, as Escrituras começam a saltar, não é porque você conhece muito, é porque o Espírito Santo, ele começa a trazer à tua memória tudo aquilo que te traz esperança. Lamentações 3:21. Ele vai trazendo à tua memória tudo que te traz esperança, mas ele só traz à memória aquilo que você conhece, ele não traz à tua memória o que você não conhece. Por isso o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele foi criado aos pés de Gamaliel, um homem que cumpria exatamente tudo ali, os mandamentos para perseguir os cristãos, mas no momento em que Saulo, que depois se transforma em Paulo, quando ele se encontra com Jesus, ele percebeu que tudo que ele tinha, ele trocou por nada. Ele era um homem respeitado e tinha um exército para estar debaixo das suas ordens. Agora, ele estava sozinho, andando com os seus discípulos, fazendo a obra daquele que o chamou para fazer. Então, aos olhos humanos, Paulo estava trocando tudo por nada. Mas Paulo não estava preocupado com o reino da terra, ele estava preocupado com o reino dos céus. Paulo não queria ganhar ponto com os homens da terra, porque se assim fosse, ele continuaria fazendo o que ele fazia, porque ele tinha um cargo, ele era respeitado naquilo que ele fazia. Ele passa a largar tudo aquilo que ele tinha e passa a viver aquilo que Jesus o chamou para viver. Ele deixa de ser um perseguidor para ser um perseguido. Ele deixa de ser um homem, que diz a Bíblia, em Atos capítulo 7, que viu Estevão sendo apedrejado e as roupas de Estevão estavam do lado dos pés de Paulo. Ele deixa de assistir cenas como aquela de Estevão, para estar numa prisão, para entregar a sua vida em prol daquilo que ele acreditava como verdade. Paulo entendeu que a maior riqueza dele não eram os tapinhas nas costas que ele recebia quando ele era perseguidor, mas sim as palavras que vinham do céu sobre a sua vida, dizendo: meu filho, eu sou contigo. Paulo percebia que a maior herança, a maior riqueza dele, Paulo era literalmente um pacificador. Por isso ele foi chamado Filho de Deus. Amém? Coloca o 10 para mim, por favor. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite, em nome de Jesus. Hoje eu estava falando com um grande amigo meu no telefone, e confesso para vocês que teve um momento que meu coração se entristeceu muito. E a gente começa a se perguntar por quê? Por que as pessoas falam calúnias a nosso respeito? Por que as pessoas fazem isso? Por que elas são más? Por que as pessoas são, desculpa o termo, mas são traidoras? Por que as pessoas são assim? Por que elas fazem isso? E aí, o Senhor estava falando comigo, falou assim: peraí, você vai pregar e você ainda não entendeu o que você vai pregar? Eu falei: uau! Aí, explodiu na mente. Então, todas as vezes que você for caluniado, você for traído, você for julgado, você for difamado, tenha convicção no teu espírito. Entenda uma coisa: se você tem um caráter reto em Deus, e se alguém continua falando de você, tenha convicção no teu espírito que você está fazendo certo. Porque eles só perseguem aqueles que estão cumprindo as ordenanças do Pai. Ninguém persegue aquele que não tem expressão, só perseguem aquele que estão fazendo barulho. Creia nisso. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Que fecha com o 10 que nós acabamos de ler. E o 12. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão aonde? Não é na terra. Essa recompensa, ela vai vir nos céus. Ela não vem na terra. Na terra você faz 99 coisas por uma pessoa. Quando você deixa de fazer somente uma, você é julgado por aquilo que você não fez, não pelas 99 que você fez. Assim é a vida. Isso é o ser humano. Mas o ser humano é mau? Não, não é. Só que a maldade está muito
dentro dele, quando ele se afasta do Criador, essa maldade começa a aflorar nele. Mas quando ele se aproxima de Deus, aí a gente leu lá, quando se aproxima de Deus, a santificação vem, o coração fica puro. Então você pode perceber que pessoas que realmente tiveram um encontro com Cristo e que se converteram de verdade, são incapazes de emprestar a sua boca para Satanás usar. Não empresta, pode acreditar que não empresta. Só empresta a boca quem ainda não tem coração puro. Agora, pastor, como é que tem um coração puro? Isso é todo dia, isso é uma busca diária. Quanto mais você se santifica, mais você quer se santificar. Lembra? O sumo sacerdote no passado, ele entrava lá uma vez por ano para a remissão do pecado do povo. Por que ele não entrou uma vez só e depois não entrou mais? Todo ano tinha que entrar. Porque era pecado em cima de pecado, tinha que renovar. Mas a Bíblia diz que quando Jesus foi para a cruz, ele levou todos os nossos pecados. Amém ou não? Amém? Eu concordo comigo? Amém? Então, pastor, se ele levou todos os meus pecados, por que eu preciso ficar me santificando todos os dias? Porque a tua vida e a minha, ela é uma porcaria sem Deus. A tua vida e a minha não tem sentido nenhum sem o Senhor. Se você não tomar de uma fonte, por que você come? Você come porque você precisa se alimentar para você continuar vivo, amém ou não? Por que você bebe água? Você bebe água porque se você não beber, você vai morrer, amém ou não? Por que você se alimenta de Jesus? Porque se você não se alimentar dele, você vai continuar vazio, como você se encontra. E tudo aquilo que você deseja, você nunca vai alcançar. E o mais importante disso tudo, que eu quero fechar minha mensagem. Você não busca Jesus para que ele venha saciar o desejo do teu coração e te faça uma pessoa feliz. Não. A tua felicidade é algo normal no caminhar com ele. Você busca Jesus porque dentro de você existe um espaço, um vazio, que nada na face da terra vai preencher se não for a presença dele. Eu e você fomos criados por ele para estarmos andando com ele dia a dia. E se nós nos afastarmos daquilo que realmente nos conecta, vai ficar algo vazio dentro de nós. E por isso muitas pessoas vão para as drogas, vão para a bebida, vão para a prostituição. Sabe por que elas vão? Não é porque elas são ruins, não. Porque elas acreditam que o prazer que elas buscam, elas vão encontrar lá. E eu não julgo elas não, sabe por quê? Porque alguns anos atrás, eu vivia a mesma coisa. Eu saía com os meus amigos na noite, e eu me achava o cara mais bacana da noite. Mas quando eu chegava de madrugada em casa, eu era o cara que mais chorava no Rio de Janeiro. Sabe por quê? Porque quando eu estava lá, o prazer estava em mim. Mas quando eu saía daquele ambiente, aquilo que eu vivia lá, já passava a viver um buraco dentro de mim. E esse buraco que eu achava que eu ia preencher no dia seguinte, na noite, um dia minha ficha caiu, eu falei, cara, isso tem um nome, chamado Jesus. E detalhe, ele não leva o meu dinheiro como a noite leva. Pelo contrário, ele quer me dar mais e mais, porque na verdade ele é uma fonte inesgotável de felicidade. E quando eu entendi isso, aí eu pude perceber o seguinte, olha que coisa louca que eu vou te falar, e deve acontecer com alguns aqui. Antes eu ia para a igreja, porque para mim era um sofrimento ir para a igreja. Eu ia para a igreja como se fosse pagar um voto, porque eu precisava estar na presença de Deus para dizer, ó pai, esquece de mim não, eu estou aqui, hein. Só que depois que eu tive a oportunidade de conhecer ele na intimidade, eu comecei a entender que não era um sofrimento, mas pelo contrário, era prazeroso estar com ele. Então, todos os dias quando eu acordo e eu abro a minha boca, eu começo a me expressar com ele, eu não converso com ele porque eu preciso dele para viver, eu também preciso, mas eu não faço por esse motivo, eu faço porque ele é importante para mim, ele é o amado da minha alma, ele é o meu querido, é o meu coração, ele é o meu noivo, diz a Bíblia que ele é o meu noivo, a Bíblia diz que eu vou casar com ele, ele separou um lugar, uma morada para mim e para você, diz a Bíblia. Então esse Jesus tão maravilhoso, que quer andar comigo, mas que não quer aquilo que os meus amigos de antigamente queriam, que era usufruir daquilo que eu podia oferecer.
Um Jesus que quer andar comigo sem me pedir nada em troca. Pelo contrário, só diz o seguinte: cara, eu só quero só uma coisa, só o teu coração. Eu só quero entrar no teu coração e fazer uma moradinha aí dentro só. Eu não quero mais nada teu. Por isso andar com Deus é muito mais do que você levantar a mão e glorificar a Deus e as lágrimas escorrerem. É você entender o porquê que você veio parar aqui e o que Deus espera de você. Hoje você adora a Deus, amanhã você não quer saber dele. Deus vai te castigar? Jamais. Deus é um Deus de amor. Mas Deus entende claramente que o que te motiva não é o desejo de estar com Ele, mas sim o ambiente agradável que você vive. E Deus, Ele não habita em ambiente agradável. Ele habita num coração puro, um coração quebrantado. E que essa noite, em nome de Jesus, assim como nós oramos no começo, que o Espírito Santo de Deus, Ele possa tocar no teu e no meu coração. E que cada dia mais nós possamos ser humildes de coração, pacificadores, homens que realmente busquem não a justiça terrena, mas a justiça dos céus. Pessoas que compreendam cada dia mais que aquilo que nós buscamos não é importante para Deus, mas sim aquilo que Ele determina que venha acontecer no nosso ser. Isso é importante para Ele. Você pode hoje não estar nem entendendo o porquê que você está passando por tudo isso. Mas eu quero nessa noite, em nome de Jesus, liberar uma palavra para o teu coração. Tudo que você está passando, creia que é algo que está sob o controle do Senhor. A Bíblia diz que Ele nunca permite um fardo maior do que aquele que a gente possa carregar. Deus nunca vai te dar algo que você não possa suportar. Agora, se Ele permitiu, Ele não fez, se Ele permitiu que você passasse por isso, isso tem um propósito muito forte lá na frente. E na hora que você fizer com que esse propósito se cumpra na sua vida, aí você vai entender de verdade quem é o Deus a qual você serve. Que Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus.